Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco está de olho em um jogador camisa 10 de uma seleção sul-americana. Trazer informações aqui, quem é esse jogador. Também vamos falar da saída de um goleiro do Vasco, o jogador vai disputar a Série B. E também aí a tentativa do Vasco de transferir o jogo para o Maracanã. Vamos falar tudo isso e muito mais agora para vocês, mas já explode o vídeo de like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco e ficar sempre bem informado com as notícias do nosso Vascão. A estreia do Vasco na Série B contra o Vila Nova será mesmo em São Januário. A diretoria tentou levar o confronto para o Maracanã, mas não conseguiu junto à CBF a mudança da data para o domingo. Com o jogo mantido às 19 horas aí da próxima sexta-feira, o clube decidiu jogar mesmo na Colina. A ideia era iniciar o principal objetivo da temporada com presença em massa da torcida vascaína e para isso o clube entendeu que mudar a partida para o fim de semana facilitaria a logística para o público. Como o Fluminense só joga no Maracanã no sábado, a agenda de domingo estará livre aí para o Vasco poder utilizar o estádio. Infelizmente não foi aceito, né? O Vasco já sinalizou o interesse de mandar alguns jogos dessa temporada no Maracanã para possibilitar que mais torcedores acompanhem e incentivem o time na campanha na Série B. Vale lembrar que no ano passado, né, no início do ano passado, a gente ainda estava vivendo meio que o auge da pandemia, os estádios estavam totalmente vazios, né? O torcedor vascaíno não podia ir em São Januário apoiar o Vasco, tanto que o início do Vasco na Série B ele foi ridículo, né? O Vasco emplacou uma sequência de resultados horrorosos, demorou para sair da parte de baixo da tabela e quando foi lá para o meio da tabela para tentar chegar perto do G4, já estava quase no fim, se encaminhando para o final da competição. O Vasco sequer entrou no G4 da Série B na última temporada, muito por isso também devido à ausência do público, né? Que a gente sabe que o torcedor vascaíno é o 12º jogador dentro de campo e auxilia bastante os jogadores se sentem um pouco mais motivados quando o torcedor está lá apoiando eles, né? O Vasco também deu um pouco de azar que quando retornou o torcedor ao estádio não retornaram com a capacidade máxima, né? Minimamente o número de torcedores poderia acompanhar o time na competição e na Série B no estádio, né? A gente viu o primeiro jogo com torcida, se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro, tava bem vazio, bem vazio mesmo o estádio e o ingresso tava um absurdo. Quem foi nesse jogo, no jogo da volta da torcida em São Januário, sabe o que eu tô falando, né? Ingresso totalmente fora dos padrões aí pro trabalhador conseguir pagar e agora tudo muda, né, cara? Agora a pandemia tá mais um pouco controlada e os torcedores podem retornar ao estádio normalmente. A gente viu aí nos campeonatos estaduais o show que fizeram as torcidas dos times grandes, né, cara? Principalmente nas finais. O Vasco também na semifinal contra o Flamengo deu show, a torcida calou o Maracanã, somente a torcida do Vasco cantando, né? E isso foi muito lindo. E o Vasco tentou fazer novamente isso, lotar o Maracanã para empurrar o Vasco no início da Série B, só que infelizmente não vai dar certo e vamos para nossa colina histórica. O Vasco tem que fazer o resultado de todo jeito, joga no Caldeirão, vamos fazer pulsar São Januário para o Vila Nova tremer e saber que o Vasco que manda, o Vasco começar bem nessa Série B, quem sabe já na liderança da competição. Deixa aí nos comentários o que você acha desse não que a CBF deu ao Vasco aí, recusando totalmente a possibilidade do Vasco jogar no domingo no Maracanã. O goleiro Vanderlei está de saída do Vasco. O experiente goleiro jogará a Série B pelo Operário Ferroviário. Uma das últimas opções para o gol vascaíno, o goleiro de 38 anos, será o substituto de Simão, que foi para a Chapecoense. O jogador havia sido reintegrado ao elenco nessa temporada, foi relacionado em alguns jogos do Vasco, mas não permaneceu em São Januário, né? Ele sequer entrou em campo nessa temporada. O Vanderlei, que foi barrado já na reta final da Série B, o ano passado falhando muito, né? E depois entrou o Lucão, que também continuou muito mal, e agora o Vasco acertou em cheio com o Thiago Rodrigues. A gente até falou dele um pouco mais cedo, né, no vídeo, nosso primeiro vídeo aqui do nosso canal. A gente falou que ele quer fazer história com a camisa do Vasco, quer, quem sabe, igualar o Martin Silva, né? É difícil, né, cara? É o maior ídolo aí dos últimos anos do torcedor vascaíno, juntamente com o Nenê. Eu acho que esses dois jogadores foram muito importantes na história recente do Vasco, o Martin Silva e o Nenê. E tem muita gente que ainda idolatra o Germancano. O Germancano não é ídolo, cara. Ele é um bom jogador que passou pelo Vasco. Com certeza ele não é ídolo do Vasco, bem longe disso, né? Ele é mais ídolo aí da vascarência, né? Como gosta de dizer alguns vascaínos.
vascaínos do que do torcedor em geral do Vasco, né? Jogador que fez alguns gols, mas não fez o que a gente esperava dele, que eram os gols importantes de pênalti que poderia ajudar o Vasco, quem sabe até mesmo estar na primeira divisão hoje. Deixa aí nos comentários o que você acha aí da situação do Vanderlei, goleiro que foi embora, foi para o Operário. Bom, pessoal, agora vamos aí para a grande notícia do dia, né? Agora pela tarde explodiu uma baita notícia, né? Que o Vasco tem interesse no camisa 10 da seleção boliviana. A notícia saiu lá na Bolívia e, de acordo com a imprensa boliviana, o Vasco está interessado na contratação do meio atacante Henry Vaca, do The Strongest, e camisa 10 da seleção boliviana. Jogador de 24 anos, tem uma cláusula no contrato para sair a qualquer momento por empréstimo para algum clube do exterior. No entanto, o foco do Henry Vaca no momento é disputar a Copa Libertadores e, por hora, uma possível saída do The Strongest só seria considerada a partir de junho. Vale ressaltar que o The Strongest, sem dúvida nenhuma, é um dos times mais fracos da Libertadores, né? E eles deverão nem passar das fases de grupos, né? E pode ser que isso facilite uma chegada dele, quem sabe, no meio do ano. Jogador interessante, eu assisti o jogo da Bolívia com o Brasil, ele sem dúvida nenhuma, junto com o Marcelo Moreno, foram os principais jogadores ali da seleção boliviana, tentando fazer algo de relevante, mas infelizmente esbarrou demais nas limitações e, lógico, na grande força da seleção brasileira hoje, né? Mas eu gostei de ver esse jogador atuando, eu reparei bastante, sim, esse jogador canhotinho, gosta de cair um pouco pelo lado direito, meio com ponta direita, mas atua também como meia, né? Que é a grande função dele hoje. Ele chegaria para ser esse meia, já que o Vasco não fechou com o Carlos de Pena, né? Que foi pro Internacional. Esse jogador já teve uma passagem pelo Brasil sem sucesso com a camisa do Atlético Goianiense. O jogador jogou em 2020 pelo Dragão, não deixou saudades, fez apenas uma partida pelos registros que eu andei analisando, não fez nenhum gol e não deu assistências, né? E acabou retornando ao futebol boliviano e está atuando aí no The Strongest. É um jogador interessante, sim, nível realmente de Série B. Não sei se ele vai chegar e adaptar melhor o futebol brasileiro, porque ele parece que já deu mostras que não se adaptou, né? Não ficou muito tempo no Atlético Goianiense, que é um clube infinitamente menor do que o Vasco, né? Não tem a mesma cobrança, não tem a mesma torcida, não um time de massa, né? Aqui no futebol brasileiro. E só ele vindo pro Vasco pra gente saber se ele vai jogar como ele joga na seleção boliviana, porque é um jogador interessante, insinuante, habilidoso, tem uma certa velocidade. Eu acho que seria um bom reforço, sim, para ajudar o Vasco aí na Série B. Deixa aí nos comentários se te agrada, quem sabe, a chegada do Henry Vaca. Ele também tem um irmão gêmeo, que também é da seleção da Bolívia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Saudações vascaínas a todos, tamo junto e é nóis!